HB20 ou Polo, qual deles é o melhor? Nesse comparativo você vai saber qual deles se sai melhor em 9 critérios. Se você gosta de comparativos, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão aqui embaixo do vídeo e ativar o sininho das notificações. Se está pronto para conhecer todos os detalhes desses dois carros, deixa um like. Vale ressaltar que nós optamos pelo HB20 Comfort e pelo Polo Track, porque eram os modelos disponíveis para a gente gravar os vídeos e também por uma proximidade no preço. A gente vai direto ao ponto e começa falando sobre dirigibilidade. Olha, rodando com o carro, uma das primeiras coisas que a gente pode notar realmente é a direção elétrica muito bem calibrada, uma evolução realmente muito grande do HB20 em relação a ele mesmo. Ele começou com direção hidráulica e agora a gente tem essa direção elétrica aqui que particularmente eu gosto muito. É um volante que tem um pega muito interessante, isso facilita bastante a ergonomia. E falando em ergonomia também, essas questões aqui das chaves de seta e também dos limpadores de para-brisa, tudo aqui à mão, vários comandos, então eu consigo ter todo o controle por aqui. E além disso eu tenho controle também da central e do quadro de instrumentos aqui. E tem uma coisa que não me deixa mentir, que eu acho simplesmente fantástica no Volkswagen, tá aqui, ó. O câmbio, na hora de você passar as marchas, cara, você sente a diferença dele para os concorrentes. O HB20 também é muito competente, sabe? Mas o Polo é a referência entre os carros da categoria, realmente não tem como comparar. É muito mais gostoso o câmbio do Polo do que o do HB20. Outras questões como direção elétrica, eu gosto muito desse acerto aqui do Polo. Ela tem um peso certo, tanto nas velocidades mais baixas, direção bem levinha, e vai pesando de forma progressiva conforme você vai aumentando a velocidade. Gosto muito da suspensão, muito confortável, muito equilibrada. O carro é firmezinho sem ser desconfortável. Eu acho aqui melhor do que o HB20, por exemplo. Trava um duelo muito acirrado e os detalhes fazem uma diferença muito grande. Eu gosto mais do Polo nessa questão da suspensão. Aliás, isso é uma coisa que a Volkswagen sabe fazer muito bem. A Volkswagen sabe fazer carros em que você sinta mais prazer ao dirigir. Uma coisa que realmente é elogiável na marca alemã. Eles são realmente muito bons nisso. O Polo realmente é muito gostoso de dirigir, mesmo sendo um carro de entrada e mesmo não tendo aquela aptidão toda. Para a cidade, vai super bem, você não passa sufoco. Dirige um carro que, mesmo com esses bancos aqui com um aspecto mais barato, que o encosto de cabeça faz parte do encosto de costas, eu acho, na medida do possível, confortável. Óbvio que o HB20 é um pouquinho mais confortável em relação a essa questão dos bancos, mas o resultado é satisfatório. Olha, em termos de conforto, você tem um carro com bom isolamento acústico, foi uma coisa que me surpreendeu. Apesar do motor invadir bastante, né, o ruído do motor invadir bastante aqui no interior do carro, realmente as outras questões pesam a favor do Polo. O ar-condicionado merece uma observação. A impressão que eu tenho é que ele poderia ser um pouco mais eficiente. Ele demora um pouquinho a gelar nas condições mais quentes. E olha que aqui em Natal, que é a cidade que eu moro, é quente mesmo, dá para testar muito bem o ar-condicionado. Os bancos poderiam ser um pouquinho mais confortáveis. O conforto aqui é mínimo, você tem ar-condicionado, direção elétrica. Os bancos são um pouquinho mais duros, mais desconfortáveis, sem algo que te ofereça realmente um conforto diferenciado. A suspensão, ela de fato consegue um equilíbrio muito bom nessa questão do conforto e da dirigibilidade. Ela transmite algumas irregularidades aqui para dentro por ser um pouquinho mais firme, mas não é aquela coisa desconfortável como no Onix, por exemplo, que realmente é bem mais duro o acerto da suspensão e que você fica incomodado em algumas ruas com bastante remendos, com buracos. Não é o caso, aqui eu não me sinto incomodado. Uma coisa que eu gostei bastante foi do isolamento acústico desse carro. Você ouve pouco barulho de vento, pouco barulho do motor, e olha que o barulho do motor ele invade realmente
a cabine com bastante frequência, porque você precisa pisar aqui para ele andar um pouquinho mais, mas mesmo assim o resultado em termos de isolamento acústico é muito interessante. O que eu mais ouço realmente é o barulho dos pneus rolando, e principalmente nos asfaltos mais porosos, como dessa rua que eu tô aqui, então fica um pouquinho mais ruidoso, mas em outras situações realmente é bastante confortável. Em termos também de suspensão, eu achei o equilíbrio muito bem acertado. Ela é um pouquinho mais firme, mas realmente deixa o carro ainda confortável, não deixa tão molengo. Uma coisa que eu notei foram os vidros elétricos. Aqui função toque só para o vidro do motorista, para subida e para descida. Os outros vidros você vai precisar segurar o botão totalmente para descer e também para subir e fechar o vidro. Nada que o módulo de vidros não resolva. De repente você consegue um módulo até para fechar os vidros quando você fizer o travamento por telecomando, né? Esse carro aqui ele tem a chavezinha canivete, mas o resultado é muito interessante. Eu acho que o HB20 acabe sendo mais equilibrado que o Polo. Aqui no interior do Polo, bom, você vai notar de cara que plástico tem em abundância. Aqui no painel, nas portas, mas pelo menos o material é de boa qualidade e os plásticos são bem encaixados, não são vistas rebarbas realmente aqui no interior do carro. Um ponto em que a Volkswagen, aliás, é bastante criticada em alguns segmentos, principalmente os superiores, como por exemplo no caso do Taos, que a gente até avaliou aqui no canal. Para esse segmento aqui, o acabamento está justo, a gente entende que plásticos vão estar cada vez mais presentes no interior dos carros, e a receita básica é essa: se tiver tudo de boa qualidade, também bem encaixado, não formar aquela escola de samba no futuro, beleza, tudo bem. Agora, se for de má qualidade, mal encaixado, aí fica difícil defender. Pelo menos aqui está tudo muito bem encaixado, realmente uma evolução do Polo em termos de acabamento. Uma coisa que chama minha atenção, posição de dirigir, volante aqui eu não tenho absolutamente nenhuma regulagem, tem que me adaptar a ele. O quadro de instrumentos com os mostradores analógicos, tem um computador de bordo central com algumas funções, bacana para um carro dessa categoria, né, desse nível de equipamentos. Bom, o volante tem um acabamento muito simples, em alguns pontos você até sente uma rebarbazinha aqui, mas pelo menos tem os controles tanto do rádio quanto do quadro de instrumentos. Chave de seta aqui na esquerda com função um toque, pisca 3 vezes, e aqui os controles do limpador de para-brisas. Chave para ligar e desligar os faróis aqui no lado esquerdo, como tradicionalmente a Volkswagen faz. Uma coisa que chama a minha atenção são os bancos, que tem tecidos bastante simples, bem lisos aqui, um tecido mais furadinho, com costuras em vermelho. Outra coisa que chama a atenção é que os encostos de cabeça são integrados ao encosto dos bancos, encosto de costas, formando uma peça única, uma maneira da Volkswagen economizar um pouco mais. Tem airbags laterais, esse carro aqui tem 4 airbags, realmente um bom diferencial. Painéis de porta são todos em plástico, plásticos com texturas diferentes, cores diferentes, para tentar dar uma quebrada nesse plástico todo aqui. Realmente o resultado é legal, embora pelo menos a Volkswagen tenha amadurecido e melhorado nessa questão do acabamento, principalmente em relação ao Gol antecessor, que exibia algumas rebarbas aqui, principalmente nessa região mais próxima ao vidro, coisa que eu não vi aqui no Polo. Bom ponto aí para a Volkswagen. Bom, aqui no interior do HB20 praticamente nada mudou em relação à geração anterior. O painel é basicamente o mesmo, os difusores de ar são os mesmos, assim como os comandos do ar-condicionado. O volante, inclusive, é o mesmo nessa versão, já que tem a central multimídia. Temos aqui alguns controles de volume, passar a faixa e também de navegar nas funções do computador de bordo, que é bem simples, tem poucas funções, mas já ajuda bastante o motorista a ficar informado com o que acontece por aqui. O acabamento dele é de plásticos, né, por toda a parte, no painel, nas portas, mas os plásticos são de muito boa qualidade, são muito bem encaixados. Você não vê rebarbas. Os bancos têm tecidos simples, mas de bom gosto, e a qualidade do tecido também é bastante legal, até hoje. Em termos de conectividade, a gente não pode falar muito, porque o que ele vai oferecer para a gente é a central multimídia, que aliás tem espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto sem fio, mas também tem a opção de você espelhar por cabo. Aqui, inclusive, abaixo, tem uma entrada USB e outra USB-C, que vai ajudar tanto para espelhar o aparelho,
quanto para recarregar o celular. Uma boa saída. Aqui um rádio apenas FM, não tem AM não, ou seja, só frequência modulada, amplitude modulada, esquece. Tudo bem que é uma parcela ínfima que vai reclamar disso, mas pelo menos tem FM e não chega a ser um ponto negativo. Tem uma entrada USB aqui e duas USB do tipo C aqui embaixo. Vale lembrar que o Polo Track não oferece nada além desse rádio que é opcional. Para conectividade maior, é necessário subir para a versão MPI, que custa mais cara que a Comfort do HB20, isso em abril de 2023. Por isso, por aqui deu Hyundai 3-1. Bom, e aqui na traseira, sem dúvidas, o espaço interno talvez não seja um predicado tão bom assim do HB20. Eu tenho 1,73 m, não sou alto, mas o que eu tenho aqui, olha, um palmo fechado, 5 dedos, da posição de dirigir que está o banco dianteiro, nas canelas a mesma distância. Agora, se um motorista mais alto estiver aqui e o banco for afastado mais para trás, bom, minha vida já vai ficar um pouquinho mais difícil. Bora lá, meu povo, aqui na traseira do Polo. Sentei e o banco da dianteira aqui está posicionado exatamente para a forma como eu dirijo. Sentando de maneira confortável, bom, tem quase um palmo aqui aberto dos meus joelhos e a mesma medida das minhas canelas até o banco dianteiro. Realmente, espaço interno é um bom ponto do Volkswagen Polo, que leva uma vantagem boa em relação ao HB20, vai muito melhor que o Hyundai, vai parelho com o Argo, que também é muito bom. Esse espaço interno que você acabou de ver, graças ao entre-eixos de 2,56 m, um dos maiores da categoria e deixa ele muito à frente, por exemplo, do Hyundai HB20, do Fiat Argo, realmente um pontaço para o Polo em termos de espaço interno. Chegamos aqui à traseira do Polo para abrir a tampa do porta-malas só pela chave ou por um botãozinho ali no console central. Vamos abrindo aqui? Agora sim, a gente tem acesso aos 300 litros de porta-malas, mesma medida, aliás, de Argo e HB20. E chegando aqui na traseira do HB20, uma das coisas que a gente pode notar de cara, não tem nada aqui que eu possa levantar a tampa do porta-malas, que eu possa fazer a abertura, né? Porque não tá aqui. Tá bem aqui, ó, acima do logo. Para isso, eu aperto o botãozinho aqui e abro. A capacidade do porta-malas do HB20 não foi alterada, continuam os mesmos 300 litros que o Hyundai já apresenta desde o início da história dele aqui no Brasil. No quesito porta-malas deu empate, ninguém pontua por aqui. E outra coisa que eu acho que vale muito a pena ressaltar é a questão de segurança. Aqui são 6 airbags, você tem os 2 frontais, os 2 laterais e também os 2 de cortina. Quanto mais segurança, melhor, e isso sem dúvidas é um ponto que vale e muito a pena considerar o HB20. O responsável por mover esse carro está aqui. É um motor 1.0 capa de 80 cavalos no etanol e 75 na gasolina. São 10,2 kg de torque e 9,4 primeiro para o etanol e depois para a gasolina. Você tem um câmbio aqui de 5 marchas muito bem escalonado. O resultado é realmente bastante interessante e aproveita bem a potência desse motor. A gente está falando de motor 1.0 de 3 cilindros, mas é o suficiente para levar muito bem o HB20, você não passa sufoco com ele. Óbvio que se você tiver realmente um carro cheio, com bagagem, você vai passar um pouquinho mais de trabalho, vai precisar trabalhar bem as marchas, elevar o giro para aproveitar a força que o motor tem. Voltado muito mais para economia, né? Estamos falando de 1.0 com ar-condicionado, direção elétrica, então é um carro voltado para quem quer algum conforto, algum sossego na cidade, mas ainda assim prioriza a economia. Já o Polo, 77 cavalos na gasolina, 9,6 kg de torque, 84 no etanol com 10,3 kg de torque. Bom, numa situação dessa a gente consegue avaliar bem o motor dele. É um motor muito mais voltado para a economia do que para desempenho. A gente sabe disso, a gente consegue ver isso. Mas mesmo assim, ele consegue ir super bem na cidade, no anda e para da cidade, ele vai bem. Vale ressaltar que uma coisa que eu notei é que o ar-condicionado ligado faz uma diferença bastante significativa em termos de desempenho para esse carro aqui, viu? Chama realmente a atenção
quanto a resposta melhora quando você desliga o ar-condicionado. O câmbio de 5 marchas é bem escalonado e leva ele muito bem, de uma maneira muito econômica. Consumo, aliás, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Em algumas situações, eu confesso que eu achei o HB20 um pouco mais ágil, o Argo também um pouco mais ágil. Dá a impressão de que o Polo é mais pesadão, sabe? Confesso que eu achei bastante justo. Para a proposta do carro, um carro econômico, você não passa muito aperto. Mas no geral, por muito pouco, o Polo venceu. Olha, em termos de consumo, o HB20 costuma ser um carro bastante econômico. Você está vendo aí as médias definidas pelo programa de etiquetagem do Inmetro, um pouquinho diferentes realmente do que a gente obteve, mas vale ressaltar que esses testes nem sempre refletem a vida real. E praticamente em quase todos os carros que a gente avalia aqui no canal, a gente nota no uso diário, que é o uso que a gente faz para avaliar como um carro se comporta no dia a dia, como ele vai se comportar com a pessoa usando ele normalmente, a gente nota essa diferença entre os números do programa de etiquetagem do Inmetro para o resultado final. E agora, falando do Volkswagen, vale ressaltar que, segundo o programa de etiquetagem do Inmetro, ele faz 9,3 por litro na cidade com etanol e também faz 10,5 por litro na estrada no etanol. Já na gasolina, as médias são de 13,5 na cidade e 15 na estrada. São bons números realmente, que fazem do Polo um carro bastante econômico. Nesse comparativo, o placar termina empatado em 4-4 e mostra que ambos são carros competentes, cada um priorizando uma coisa diferente. Quem define o vencedor por aqui é você. Fala aqui embaixo nos comentários, na sua opinião, qual deles é o melhor, HB20 ou Polo? Gostou do vídeo? Deixa aquele like. E se quiser ver outros comparativos como esse, vem fazer parte da nossa comunidade. Clica no botão aqui embaixo do vídeo, inscreva-se no canal e vem acompanhar mais conteúdos.